Eu vou pegar o da nota do Casares que você leu. Eu posso até lê-la também. Ó, sem trocadilhos com Leila! Leila, tá? Você pode Leila, tá? Leila. Tá, eu posso Leila. Vou aqui então. Vamos lá, vamos lá. Então, como o Tironi falou, o Casares respondeu à entrevista da Leila à Globo, em nota, né? E acho que essa resposta dele, defendendo o Belmonte e tudo mais, e falando que o Palmeiras. Como o Casão falou, nessa guerra, nessa disputa, acho que nem vale entrar no mérito de se alguém está certo ou alguém está errado. Está todo mundo errado e ninguém está pensando no bem-estar comum ou no. Cada um está defendendo os seus, entre aspas, né? O Casares está defendendo o Belmonte, a Leila está defendendo o Abel. E vamos combinar também que a questão envolvendo o Abel não é uma questão apenas do sucesso dele como treinador, melhor treinador trabalhando no Brasil, é o comportamento dele, da comissão técnica dele em campo, que também não incentiva, digamos, a paz. Assim como o comportamento do Rafinha, do Caleri, do Gustavo Gomes em campo também não incentivam a paz. Curiosamente, como o Casagrande falou, Palmeiras e São Paulo conseguiram fazer um jogo de torcida mista esse ano, em que as torcidas se respeitaram, fora um beócio lá, São Paulino, que jogou uma garrafa no vidro de um ônibus da delegação do Palmeiras. Quem foi a Belo Horizonte viu duas torcidas rivais históricas convivendo harmonicamente, por incrível que pareça, até as organizadas fizeram pacto, e existiu isso, parece uma miragem, mas existiu isso há pouco tempo em Belo Horizonte, há pouco tempo. De lá para cá, é incrível que de lá para cá, esse exemplo que as torcidas deram tenha sido destruído pelos Ô, integrantes. Arnaldo, só uma coisinha, só. Seria muito interessante as torcidas do São Paulo e do Palmeiras, organizadas, fazerem uma nota com repúdio ao comportamento dos presidentes, porque muitas vezes é o Exatamente. contrário. Seria espetacular, sabe? Eu também acho. Agora, né, Casão, o que a gente vê imediatamente é o discurso das torcidas agora inflamadas pelos Sim. presidentes, como você mesmo falou, naquela mesma toada, naquele mesmo bordão populista, contra tudo e contra todos. Né? Contra tudo e contra todos. Essa situação do contra tudo e contra todos. E aí eu vejo uma questão específica em relação ao Casares. Essa é a minha. O Casares, no primeiro mandato dele, em 3 anos no São Paulo, ele procurou publicamente, digamos, posar como pacificador, sabe? Vamos chamar os outros, vamos. E essa mudança nesse depoimento, digamos assim, depois desse jogo, é quase como se ele tivesse se arrependido de ter bancado bonzinho. Porque, de certa. Ele, sabe, me dá essa impressão e acho um baita erro estratégico da parte dele. Porque bancando bonzinho, ele teve sucesso no clube dele e também o São Paulo não passou a ser, na gestão Casares, um clube odiado. Não. O São Paulo ganhou do Flamengo e tinha muita gente torcendo para o São Paulo. O São Paulo estava colocando o Morumbi à disposição do Palmeiras, do Santos. O São Paulo passou a ser olhado de uma outra forma. Existia uma boa vontade, mesmo de quem não era São Paulino, com esse momento de ressurgimento do São Paulo. Ao mudar a postura para a postura bélica, não cansei de ser bonzinho, vou ser mal como os outros, porque eu acho que é nisso que eles, São Paulinos, dirigentes, ficam falando em relação ao Palmeiras, e essa é a matéria do UOL. Nós estávamos todos amigos, eles passaram a rasteira aqui na gente no Caio Paulista. Estávamos todos lá e o Abel não sei o que lá. Estávamos todos cá e não tinha sala de entrevista para a gente dar. Ao mudar a postura, eu acho que o Casares não tem o perfil de ser sabe, o mal, o homem mal. Ele não tem, e acho que nessa postura bélica ele vai se perder. Ele não tem esse perfil. Tem gente que tem o perfil de ser sabe, o malvado. E
E até a Leila, acho que tem mais esse perfil do confronto. Então, Ela Arnaldo, a Leila é a malvada favorita. é a malvada favorita. Porque tem o perfil do confronto. Ela não foge do É. confronto. Inclusive interno no Palmeiras, vários. W Torre e não sei o quê, e Mancha Verde. Ela tem esse perfil. O Casares não tem. E quem não tem, quando quer forçar, não consegue. E acho que aí ele se perdeu nessa coisa totalmente. Não vejo nenhum benefício. E mais, eu acho que o São Paulo, pelo seu presidente, deixou o Palmeiras numa situação confortável desde aquele domingo lá no Morumbi. Ao não ceder a entrevista, à sala de entrevistas para o Abel, ele evitou que o Abel tivesse que responder por que ele foi tão mal no duelo com o Carpini no primeiro tempo, o que A ele achou da escalação. arbitragem, o que ele achou da arbitragem, como é que ele entende a pressão que os auxiliares dele fazem no árbitro, tudo isso. Por que ele botou o Hendrick para correr atrás do Wellington? Tudo isso ele não precisou responder, não. Né? Tá tudo bem. Por que o Flaco Lopes jogou o colete fora e xingou a comissão técnica? O que ele vai fazer com isso? Tudo isso aconteceu no domingo, Casão. E o Abel não precisou falar nada, meu. O Abel tá tranquilo lá, porque o Casares deixou ele nessa situação mais do que confortável. Sim. Numa situação que ele não saiu confortável do jogo, porque ele não foi bem no jogo. O time dele não foi bem no jogo. E o time dele foi beneficiado pela arbitragem, que ele tanto pressiona. Então ele tinha muita coisa para se desconfortar pós-jogo. E acabou sendo poupado disso. Então, inclusive, estrategicamente, eu achei a atitude do São Paulo desastrosa. E acho que essa situação, quem deve estar tranquilão agora, comandando o seu treino, pensando na melhor colocação geral e tudo mais, daqui para frente é o Abel. O São Paulo tem que decidir uma vaga contra o Ituano domingo. O Ituano corre risco de rebaixamento. Se o São Paulo não vencer, talvez ele nem se classifique em segundo lugar. Quem está com problema é o São Paulo essa semana, não é o Palmeiras. Estou de volta, hein? Vocês estão me ouvindo agora? Ô, Tironi, deixa eu falar só uma coisa sobre a nota do Casares na defesa ou na explicação em relação à fala do Belmonte. Não conheço pessoalmente o Belmonte, não tenho como dizer se ele é isso ou aquilo. Mas a frase é xenofóbica, porque você não identifica as pessoas por característica, por nacionalidade. Senão, você fala, ô seu anão de M, ô seu grandão de M, ô seu preto M, ô seu branquelo M, sabe? Ô seu pobre M, ô seu rico M. Aí você tá. Quando você identifica, quando você separa, é preconceito. Entende? Eles têm que entender isso. Você não identifica a pessoa pela característica dela, pela cor da pele, pela altura, pelo peso, pela nacionalidade, por nada, ou por uma doença, por nada. Você não pode usar uma característica da pessoa para identificá-la. Quando você faz isso, sabendo o nome da pessoa, principalmente, você está sendo preconceituoso. É isso que eles têm que entender. Eu não estou falando que o Belmonte é preconceituoso, porque eu não o conheço pessoalmente para falar isso. Né? E acredito que não seja mesmo. Mas a fala de domingo foi. É isso que tem que entender. A fala foi. Não se identifica ninguém por característica. Perfeito. Sim, sem dúvida. Eu estava falando ali, a hora que eu tive problema de áudio aqui, da nota que o Casares respondeu. E aí, no meio ali da nota, o Casares vai diretamente num ponto, que é o do Abel, que é o objeto da nossa enquete aqui. Ele escreve o seguinte: dirigentes, técnicos, jogadores e demais pessoas envolvidas no futebol não devem agir com violência. Repudio quem maltrata jornalista retirando seu instrumento de trabalho das mãos, quem chuta microfone, quem peita jogador do time adversário mesmo não sendo atleta. Enfim, temos todos juntos de trabalhar para combater esse tipo de situação, tanto dentro quanto fora de campo. Em outras palavras, o que o Casares diz nessa frase, ou nesse parágrafo, Arnaldo, o Abel é grosso e violento com todo mundo,
E o Palmeiras sempre dá guarida ao Abel. Ele nunca fala o Abel errou, o João Martins errou. É mais ou menos isso que ele está falando, né, nessa conversa. Nossa enquete aqui está assim. Você acha que o São Paulo tem inveja do Palmeiras? Leila diz que o São Paulo tem inveja do Palmeiras. Está certa? Sim, 44%. Não, 56%. A minha pergunta para você, os dois, é a seguinte, começando por você, Arnaldo. O Palmeiras, da parte dele, ele não corta as asinhas, vamos dizer assim, do Abel? Porque a Leila, ela fala, essas questões disciplinares são questões de arbitragem, não é uma questão do Palmeiras. E, normalmente, o Palmeiras defende sempre o Abel. Fala, agora esse caso da xenofobia aí. O que você acha? Não, o Palmeiras não vai, digamos, pelo menos publicamente, condenar as atitudes do seu treinador. Eu sei que, em alguns momentos dessa relação, a Leila já chamou o Abel no cantão e falou para ele maneirar um pouco, tal, sobretudo quando o Palmeiras estava sendo, digamos, prejudicado com isso. Número excessivo de cartões, suspensões, ausências, julgamentos. O que eu acho, eu sempre falo isso, não é por conta do que aconteceu nessa partida, o comportamento do Abel e de sua comissão à beira do campo e na estratégia de pressão à arbitragem é insuportável. Não é exclusivo. Eu acho o comportamento do Fernando Diniz, por exemplo, que é um técnico completamente diferente do Abel, à beira do campo, parecido com o do Abel, e igualmente insuportável e condenável. Uma coisa é você admirar esses técnicos como estrategistas, tal. Outra coisa é tolerar esse tipo de má educação. Que é má educação, é grosseria. E, no caso do Abel e da comissão técnica dele, já deu para perceber, depois de 3 anos, que é estratégico. Existe até um revezamento de reclamações de auxiliares, para que o árbitro não expulse ou amarele. O número de pendurados da comissão técnica do Palmeiras ele é sempre repleto, né? E eu já saquei isso. E também já saquei que quando o Abel vai a uma entrevista e faz uma espécie de meia-culpa dessas atitudes, né? A minha mulher fica envergonhada, falou que vai tirar um carro meu, né? Algumas frases desse efeito. Eu pretendo mudar. Ele, na verdade, não faz nenhum esforço para mudar, né? Esse tipo de comportamento na beira do campo. A gente teve acesso a algumas imagens, porque hoje você fica também de olho nos técnicos. Eu vou muito ao estádio e na final da Supercopa, por exemplo, eu estava, Casão, ao lado do Tirone, atrás do banco do Abel. É uma coisa incrível. Ele e os auxiliares, o árbitro era o Braulio da Silva Machado aquela altura. É inacreditável. E o quarto árbitro também é quase socado a cada lance qualquer do jogo. É insuportável. Agora, ele já sacou que o máximo que vai acontecer aqui é ele tomar um cartão amarelo, ou se ele for expulso, ele vai pegar uma suspensão automática e só. O comportamento ele é rotineiro, repetido e estratégico. E tem funcionado para ele, e ele não vai mudar, a não ser que exista uma punição. Eu sempre falo, ele deveria ser punido como um jogador é. X cartões amarelos, 30 expulsões, vai ser suspenso por tantos dias. Vai ficar lá na cabine. Mas isso não acontece. E como não acontece, ele repete. O Palmeiras dar guarida, o Palmeiras, como qualquer clube, o Mário Bittencourt do Fluminense também não vai lá e vai chegar lá publicamente e falar, o Diniz está errado. Embora o Diniz já tenha desfalcado o Fluminense até em final de campeonato por expulsão por chilique, certo? No campeonato estadual do ano passado. Vocês lembram? O dia em que o Diniz saiu da fila de técnico, ele estava suspenso. Não sei se vocês lembram disso. Flamengo e Fluminense. Sim. Então, são comportamentos, para mim, assim, uma coisa é você gostar do treinador, outra coisa é você concordar com isso. Eu faria o seguinte exercício se fosse, digamos, colocando aqui, chefe do Abel. Pegaria um jogo, filmaria ele o tempo todo e mostraria, assista você, Abel, o seu comportamento durante 90, 100 minutos de jogo. Dá vergonha, certo? Agora, o adversário,
O máximo que ele pode fazer é solicitar providências da arbitragem ou do STJD e tudo mais. Entrar na mesma vibe não adianta nada. Pelo contrário. E aí acho que Casares passou do limite, tem que ser punido. Belmonte tem que ser punido, passou do limite, pode ser punido até numa esfera outra, né, judicial. Então, eu estava falando para o Casão, Tironi, igualar o perfil que Leila e Abel têm não vai dar certo para o São Paulo, porque o São Paulo não tem pessoas com esse perfil. E quando você força um comportamento, é pior. É pior. E foi o que aconteceu, na minha opinião. Eu estava falando das questões do malvado favorito e do quem tenta virar o malvado favorito de um dia para a noite. Não consegue. Não consegue. Então, o São Paulo, que estava numa linha mais light, Casares, Dorival, agora entra nessa vibe. A gente nem está falando do Carpini, porque o Carpini tem esse fogo cruzado, acabou de chegar e está tentando ainda se situar, né?